Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro de estudos da sexta-feira à noite, às 21h30. Coloquei na entrada aí uma introdução errada, mas já deu tempo de tirar. Eu estou esperando a chegada do Henri, que é certeza que veio, pelo menos assim ele confirmou. E tenho também a expectativa de poder contar com o André, embora isso não seja uma certeza, porque o André havia já avisado que talvez, em virtude de alguns compromissos, ele não pudesse estar presente hoje. De forma que, enquanto o Henri não chega, eu vou fazendo aqui a nossa prece, convido a todos para alguns instantes de silêncio interior, de introspecção, onde possamos nos contatar mais intimamente, mais completamente com os amigos espirituais que nos envolvem, que nos ajudam. Rogamos a Deus que nos ampare mais uma vez nessa noite, que bons espíritos possam nos ajudar e que nós consigamos realizar um estudo proveitoso, do qual possamos aurir bons ensinamentos. Muito obrigado, Senhor, seja conosco, que assim seja. Eu, antes também de dar início aqui, e aguardando ainda, repetindo a chegada do Henri, eu vou agradecer, como sempre faço aqui, aos canais YouTube da Livraria Espírita Rio Preto e do Centro Espírita Dona Rosa, e ao Facebook, a fanpage Facebook, do Centro Espírita Francisco de Assis. Todos os três são aqui de São José do Rio Preto, que é a cidade onde eu moro, interior de São Paulo. Nós, nessa hora, Vera, talvez, não se sabe, mas pode ser que sim. Vamos aguardar. Nós estamos aqui estudando a questão da mediunidade, o tema da mediunidade curadora nas obras de Allan Kardec. Fizemos uma pesquisa bastante profunda, bastante intensa, por assim dizer, e trouxemos aí um conteúdo grande, extenso, bem consistente, por assim dizer, de material em torno disso, né? Então, hoje é o nosso encontro número 21, já dentro desse tema da mediunidade curadora nas obras de Allan Kardec. Nós temos como foco principal aqui na sexta-feira à noite, desde que começamos, em 2020, André e eu, o nosso foco principal é a Revista Espírita, onde a gente busca artigos, pinça temas que a gente julga que sejam mais adequados ao formato do nosso estudo aqui, e a gente traz aqui para nosso estudo, para nossa meditação e tudo mais, nossa reflexão. Aí, num dado momento, surgiu um assunto a respeito de curas, etc., e nós acabamos enveredando por esse tema de uma forma mais específica. Mas a gente já está na reta final, já. Não vamos trazer tanta coisa assim, além do que já foi trazido, né? Muito bem. Então, repetindo, sempre no aguardo aí da chegada do Henri. Enquanto isso, deixa eu ver se ele colocou aqui no... eu acho que a culpa é minha, eu não passei o link para ele. Só um instantinho.
tá. Um minutinho só, então, peço a todos aí, mas a falha foi minha. Assim ele não consegue mesmo, né? Dei uma bobeira aqui na parte da tarde. Já era para ter passado, mas estou passando agora. E ele vai poder entrar aqui. É coisa de alguns segundos. Pronto. Passei. Agora é só a gente aguardar aqui que o companheiro Henri vai se juntar a nós. Olha lá, está chegando aqui, ó. Companheiro, que mancada, hein? Como é que eu ia entrar sem um link? E eu aqui falando, ó, já já ele entra, já já ele entra. Você não é mágico, né? Mas tá Henri, aqui, tô aqui. Suas saudações, então, para o pessoal. Já fiz a prece. Tá joia. Boa noite a todos e vamos começar a live, então. Maravilha. Ok, então vamos lá. O nosso texto inicial. Eu só vou dar uma voltadinha rápida aqui, para a gente entender e pegar a sequência. Nós estamos num artigo da revista agora, de setembro de 65, cujo título é. Opa, o Henri deu uma caída aí. Cujo título é Da Mediunidade Curadora. Então, o que está acontecendo aqui nesse artigo? O Kardec publicou uma carta que alguém mandou para ele, né, um leitor, e o leitor fez uma consulta assim, cheia pedindo um monte de detalhes, né, sobre o tema da mediunidade curadora. Ele comentou rapidamente isso e acabou dizendo que o que o cidadão estava pedindo para ele era um tratado sobre o assunto. E, na verdade, ele justificou o fato de não ter, até aquele momento, feito algo mais, digamos assim, reunido num só local, tudo que estava esparso pelas diversas obras, porque também tem essa questão. Muitas coisas, elas ficam numa obra, fica na outra, fica na outra, fica na outra. O que faltava era juntar tudo isso de uma forma consistente e apresentar num lugar só, vamos dizer assim, né? E aqui ele vai fazer mais ou menos isso, tá? Então, hoje a gente começa dando sequência ao que ele está dizendo. A mediunidade curadora deveria ter a sua vez. Ele estava dizendo que não havia muito tempo, tinha outras coisas para fazer, que ia devagar e tal, né? Embora parte integrante do espiritismo, ela é por si só toda uma ciência. Então vejamos como é interessante isso, ó. Parte integrante do espiritismo, mas sozinha ela constitui todo um conhecimento, todo um ramo, né? Todo um estudo a ser feito. Porque se liga ao magnetismo e abarca não só as doenças propriamente ditas, mas todas as variedades de obsessões, tão numerosas e complexas, que também elas influem no organismo. Não é, pois, em algumas palavras, que se pode desenvolver um assunto tão vasto. Nele trabalhamos, como em todas as outras partes do Espiritismo, mas, como aí nada queremos introduzir de pessoal e de hipotético, procedemos somente pelas vias da experiência e da observação, não nos permitindo os limites deste artigo lhe dá o desenvolvimento que comporta. Resumimos alguns dos princípios fundamentais que a experiência consagrou. Então, vejamos bem, ele está dizendo o seguinte, ele não era do feitio dele, ele não ia fazer isso de forma nenhuma, trabalhar, publicar como se verdades fossem hipóteses. Não, enquanto é hipótese, não. Porque ciência é ciência, né? Se é apenas uma hipótese, vamos
continuar o processo de observação. Então, tem que ser uma coisa constatada pela observação e pela experiência. Aí vira doutrina. E respondendo àquela pessoa que havia escrito a ele fala assim: dentro desse artigo não dá para a gente fazer tudo que precisaria ser feito, mas nós vamos fazer aqui um resumo com os princípios fundamentais. E nós vamos ver, pessoal, que nesse artigo, de fato, ele foi bem fundo no assunto. Henrique, passo para você. E uma coisa importante é o seguinte: a gente não pode esquecer que muita gente tem uma dor muito grande, ou perde um ente querido, ou fica com problema de saúde e vai procurar, ele vai para a medicina não consegue resolver, e aí ele acaba indo nessas, a medicina chama de medicinas alternativas, né? Aí ele vai cair no centro espírita, aí geralmente cai aqueles Dr. Fritz da vida, e uns são curados, outros não. Então, quando ele não é curado, ele sai revoltado, continua revoltado. Em suma, a gente tem que entender que a função do espiritismo, por isso que Kardec diz, olha, é uma ciência à parte, porque a mediunidade curadora existe como a mediunidade existia antes do espiritismo. Os espíritos existiam, então os fenômenos espíritos estão na Bíblia. Da mesma forma, a mediunidade. Jesus, né, também fazia curas na época dele. Então, e na época dele outros profetas faziam cura. Então a cura mediúnica não é um processo assim que o espiritismo surgiu. Ela existe por si só, como a mediunidade. Tanto que a mediunidade é curadora, é um tipo de mediunidade. E Kardec foi muito feliz quando ele separa isso, porque na época existiam os magnetizadores. E os magnetizadores tinha um grupo que era espírita e tinha um grupo que não era espírita. E o grupo que não era espírita criticava o espírita. Por quê? Porque estava tirando deles o meio de vida, porque eles cobravam. Eles faziam como se fossem médicos, iam lá, curavam as pessoas não tinham... E isso causou um problema, né? Por quê? Porque as pessoas não tinham outra forma. Mas o que o espiritismo cura, na verdade? O espírito. As pessoas vão atrás da cura do corpo. Isso aí tem que ficar bem claro. E a grande diferença que a gente já falou aqui, e vai começar a falar mais ainda, é que a diferença do magnetizador para o médium curador é que é rápido o médium curador, com impostação de mão, e é uma coisa muito simples e sublime. É isso que a gente tem que entender também. Não é aquele negócio de fazer um montão de gestos teatrais, né? E, infelizmente, o Brasil, lá na França, eles começaram a dividir melhor, porque a gente tem que entender que o espiritismo na França, com Kardec, era um espiritismo de estudo, reuniões de evocação, grupos de evocações em vários lugares, sem uma instituição mandando em todo mundo trocando cartas. Isso é diferente do que tem hoje, e principalmente na parte de cura, também não existia nessa época. Agora, você veja que o Kardec, no que a gente está estudando aqui, em várias situações na revista, ele cita alguns médicos que eram curadores, e isolados, assim, não existia... Vai todo mundo para aquele canto, num sábado, onde vai chegar o Dr. Fritz. Isso não existia na época do Kardec. Eram pontos isolados. E aí a gente tem isso aí. Eu vou parar por aqui e a gente vai continuando os textos, que é mais importante. Vamos lá. Bom, fizemos essa introdução. Ele fala, vou apresentar, então, os princípios fundamentais. Agora é seu, Henrique. Vamos lá. Número 1. Os médios que recebem indicações de remédios da parte dos espíritos não são o que se chamam médios curadores. Isso é importante, viu, gente? Pois eles próprios não curam. São simples médios escreventes, que têm uma aptidão mais especial que os outros para esse gênero de comunicações e que, por isso mesmo, podem ser chamados médios consultores,
como outros são médios poetas ou médios desenhistas. A mediunidade curadora é exercida pela ação direta do médium sobre o doente, como auxílio de uma espécie de magnetização de fato ou pelo pensamento. Antes de Kardec, do espiritismo, os magnetizadores usavam os sonâmbulos, que eles induziam o sono sonambúlico naquelas pessoas, só que o magnetizador achava que era a pessoa, mas era o espírito, era um médium, e eles faziam essas consultas. E o sonâmbulo, em transe, ele dizia, está com um problema aqui, que Kardec é que chegou com o elemento do espírito e descobriu que, na verdade, era um espírito que estava ali, que estava consultando. E é diferente do médium curador. O médico curador vai, impõe as mãos, é uma coisa dele direto com o doente. E na Gênesis, capítulo 14, ele vai falar, e vai explicar os 3 tipos de ação magnética, né? E a gente não pode misturar, porque existe isso também, as consultas, né? O médium está lá, ele faz uma psicografia, faz uma receita, mas não é ele, é o espírito que passa isso para ele e ele vai e transmite uma receita, uma coisa. Isso no começo do espiritismo no Brasil era muito comum, eles faziam receitas. Depois a homeopatia também, que o Hahnemann que criou a homeopatia, né? A gente não pode esquecer também, foi muito usado no Brasil. E quando a medicina descobriu, né, Jair, que o negócio ia desencantar, eles começaram a proibir, dizendo, olha, isso aí não pode, porque isso daí, a medicina, ninguém pode exercer a medicina. Então, isso no começo do século foi complicado, né? Porque você não pode fazer... tem um crime que se chama prática ilegal da medicina. E a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. Pronto, gente. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, esse primeiro item ele já começa por estabelecer de forma bem clara essa diferença, né? Olha, isso daí não é médium curador, isso é médium escrevente. O espírito passa por ele uma receita, ele simplesmente escreve, toma esse remédio, faz isso, toma aquilo. Então, isso é um médium escrevente que talvez possa ter até uma aptidão maior ou especial para esse tipo de comunicação. Mas não é médium curador. Mediunidade curadora é quando o médium atua diretamente sobre ele próprio atua diretamente sobre o doente, com o auxílio, agindo como se ele fosse um magnetizador com o auxílio dos espíritos, ou nem praticando o gestual próprio do magnetizador, que aí já vai mais em função da atuação do espírito através do pensamento, porque nós sabemos que os fluidos são movimentados via pensamento. O Henrique acabou de falar aqui essa questão do gestual todo que se pratica muitas vezes até dentro do movimento espírita. Os magnetizadores, né, daquele tempo faziam isso. Eles tinham um ritual próprio, eles tinham procedimentos lá, tal. Ficavam muitas vezes um tempo grande fazendo o trabalho deles e tal. Mas é um procedimento diferente. Então, às vezes, o que vai acontecer, como o Henri ressaltou, no livro A Gênese, no capítulo dos fluidos, ele explica os 3 tipos através dos quais a magnetização pode se dar. Então, às vezes, o espírito vai atuar diretamente sobre o doente sem nem sequer precisar de médium. E essa é uma das modalidades que nós já estudamos aqui, inclusive, casos relatados pela revista, né? Em outros casos vai ser mista, né? Que é um procedimento através do qual o médium vai doar de si um fluido e ele vai misturar com o fluido já recebido dos espíritos, e essa é a mediunidade mista, né? Humano-espiritual ou mista, como ele chama lá. E tem aquela em que só o magnetizador humano vai doar o seu próprio fluido. Eram processos que existiam, através dos quais, depois do espiritismo, antes não, através dos quais a magnetização podia se dar. São 3 tipos. O médium, o encarnado, agindo por si próprio, como um magnetizador,
o médium agindo com a intervenção dos espíritos, que é a mista, né? Ou o espírito atuando sozinho também. Então vamos lá, Henri. Agora pode prosseguir, por favor. Segundo, quem diz médium diz intermediário. É a própria definição que a gente sabe do médium, né? A diferença entre o magnetizador propriamente dito e o médium curador é que o primeiro magnetiza com o seu fluido pessoal e o segundo com o fluido dos espíritos, aos quais serve de condutor. O magnetismo produzido pelo fluido do homem é o magnetismo humano. Em alguns cantos, Mesmer chamava de magnetismo animal. O que provém dos fluidos dos espíritos é o magnetismo espiritual. Isso aqui é fundamental. Kardec, quando ele separa isso daí, é muito importante, porque antes as pessoas achavam que era o magnetizador que fazia. O elemento, não precisava de espiritismo, nem de espírito. As pessoas antes achavam que o magnetismo que fazia isso. Aí, quando Kardec Kardec estudou o magnetismo e separa, que realmente é o que acontece, né? Isso faz com que a gente tenha... vejam bem, vamos ler de novo com calma para a gente entender. Primeira coisa que a gente tem que saber, fluido. A ciência ainda não sabe o que é fluido, o espiritismo sabe. Nós sabemos o que é o fluido. Os espíritos nos falaram que é uma matéria do mundo espiritual que é muito, mas muito quintessenciada, que nós humanos, nem a nossa ciência detecta, mas eles detectam. Então, é uma matéria muito, mas muito sutil dos espíritos. E eles fazem algumas coisas com isso através da manipulação do pensamento dos espíritos. E eles também fazem misturas do fluido do espírito com o fluido do médium. Existe, por exemplo, no livro dos médiuns, quando o Kardec vai explicar como é que funcionava a levitação das mesas girantes, ele diz que o médium, que o espírito misturava o fluido dele com o fluido do médium, de efeitos físicos, encharcava a mesa com o fluido e ele levantava a mesa. Quer dizer, o fluido é a ferramenta do espírito. A gente não deixar de entender isso. E aí, gente, vejam só. Quando ele fala que o magnetizador magnetiza seu fluido pessoal, que fluido é esse? A gente tem o fluido vital. O fluido vital que todos nós temos. Só que a gente não pode esquecer que nós somos almas, estamos encarnados. Então, a gente também tem, a gente com o pensamento, nós manipulamos o fluido, sim. Nós manipulamos o fluido através do pensamento, mesmo encarnado. Então, esse magnetizador, estando encarnado, ele vai fazer todos aqueles rituais, mas também vai usar o pensamento. Para a gente ver a diferença que existe nisso, eu sempre dou esse exemplo que eu achei fenomenal, quando o Kardec vai estudar o caso da senhorita Julie. Isso aqui a gente vê claramente nesse artigo da Revista Espírita, que na hora que o grupo de Marmande evoca o espírito que está fazendo possessão na menina, o espírito fala assim, o magnetizador, porque era um rapaz, Kardec até descreve, era um rapaz muito, assim, dizendo que é vaidoso, que é curar, e o espírito fala, olha, enquanto ele fazia tudo aquilo, e o fluido, quem pegava era eu. E a menina piorava. À medida que ele ia fazendo o magnetismo, a menina ia piorando, e o espírito ia pegando o fluido. Quer dizer, não é o encarnado que está ali, como se acreditava antes. É mais o pensamento. E isso nos leva a um fato preocupante. Quando você vai para uma casa espírita, você vai tomar um passe, por exemplo. Mas veja só, gente, do jeito que a gente está vendo as coisas aqui, você pode ficar vendo uma palestra, fazendo oração e ser assistido por um bom espírito. E você receber a magnetização. Não precisa de dar passe. O próprio bom espírito chegando, você pedindo, ele vai ter vai fazer esse magnetismo em você. Só que a gente não acredita nisso, né? Muita gente diz que é espírito, mas não sabe como funciona o processo teórico disso, né? E aí acaba que tem que ir para a câmara de passe. Kardec alertou, olha, não se deve tomar passe de qualquer um. Que ele não falou passe, mas assim, não se deve fazer a ação magnética de qualquer um. Kardec falou, por quê? Porque você pode, um magnetizador que não esteja com o fluido bom, e o que não é o fluido bom? Ele deve estar
não deve estar bem. Aí ele não vai ter... Além disso, nós somos espírito de terceira ordem, a gente pode... Nosso fluido não é bom, naturalmente não é bom. Então, você vai para um lugar desse, sem conhecer quem é o magnetisor, e se expõe a uma situação dessa, você pode passar mal, entendeu? Então, a gente tem que sempre dividir isso daí. Pronto. Bom, então vamos lá. O número 2... Não, deixa eu comentar o 2 aqui. Uhum. Quem diz médium, diz intermediário. Bom, aí já é para fixar bem a definição, né? A gente sabe que a palavra latina, médium, significa aquele que está no meio, né? Então, isso aí é uma coisa claramente estabelecida. Ó. Médium é intermediário. Então, alguém está agindo por intermédio dele. Ele é intermediário, né? Isso é só para explicar. O magnetizador, propriamente dito, existe uma diferença entre ele e o médium chamado médium curador. Então, o magnetizador propriamente dito, que era o que havia até o surgimento do espiritismo, que era o que todo mundo pensava, que era o que Mesmer havia trabalhado, é aquele que trabalha, ou que pelo menos pensa trabalhar, por si próprio, por si só, doando do seu próprio fluido. E eles tinham procedimentos próprios, como eu já falei antes, todo um gestual, todo um ritual, todo um procedimento, que eles estudavam, eles eram formados nisso, eles eram profissionais, inclusive eles cobravam para isso. E o próprio Kardec reconhece que era válido isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Dai gratuitamente, o que recebestes gratuitamente, ele explica lá. Ele fala assim, ó, o médico tem direito de cobrar porque ele investiu, ele estudou, ele se formou, aquilo é a profissão dele, o médico. O magnetizador também, ele fala, também tem direito, porque ele dá de si, ele dá do seu próprio fluido, ele se esgota muitas vezes ali, tarará, tarará. Agora, o médium curador, propriamente, esse não, porque esse ele é um intermediário para os fluidos dos espíritos. Ele pode dar alguma coisinha de si, mas a gente já leu aqui em outros textos, em alguns outros textos, talvez apareça de novo aqui, porque ele está fazendo um resumo, que o médium curador, propriamente dito, dá muito pouco do seu próprio fluido. É mais do fluido do espírito, por causa da qualidade desses fluidos. O Henrique acabou de falar, nós, via de regra, nosso fluido não é de boa qualidade. Via de regra, não é. Então, nós já fazemos muito, quando o fluido do bom espírito transita por nós, a gente não piora as condições desse fluido. A verdade é essa, né? Então, aqui está tudo muito bem explicado, né? Vamos seguir. Mais alguma coisa, Henrique? Não. Bom, agora eu leio esse. Item 3. O fluido magnético tem, pois, duas fontes bem distintas. 2 pontos. Os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Então, é bem claro isso, né? Essa diferença de origem produz uma grande diferença na qualidade do fluido e nos seus efeitos. O fluido humano, ou seja, aquele que o magnetizador encarnado, vai doar, está sempre mais ou menos, quer dizer, ou mais ou menos impregnado de impurezas físicas e morais do encarnado. Por que ele fala físicas e morais? Porque, veja bem, nós qualificamos o nosso fluido de 2 formas. Talvez mais acentuadamente pelas emoções, pelos sentimentos cultivados habitualmente. São causas morais. Mas também quando a gente está doente, uma doença física. É por isso que ele cita aqui, tá? O dos bons espíritos
é necessariamente mais puro. E por isso mesmo tem propriedades mais ativas, que acarretam uma cura mais rápida. Eis aí a explicação do porquê que as curas realizadas através da mediunidade curadora, do médium curador, são mais rápidas. Mas, aí vem aquela coisa que nós já comentamos, mas, passando através do encarnado, pode alterar-se, como um pouco de água límpida passando por um vaso impuro. Como todo remédio se altera, se permanece muito tempo num recipiente impróprio e perde, em parte, suas propriedades benéficas. Daí, para todo verdadeiro médium curador, a necessidade absoluta de trabalhar a sua depuração. É uma obrigação. Isto é, o seu melhoramento moral, segundo este princípio vulgar, 2 pontinhos, limpai o vaso antes de dele vos servirdes, se quiserdes ter algo de bom. Só isso basta para mostrar que o primeiro que aparecer não poderá ser um médium curador na verdadeira acepção da palavra, poderá não ser. É o que o Henrique acabou de falar, não vá tomando passe com qualquer um. Você não sabe. Ah, mas os espíritos vão ajudar, os espíritos vão isso, vão aquilo. Tá bom, mas o fluido vai transitar pelo médium. E o médium, como a gente está vendo no texto aí, o médium pode alterar a qualidade, mesmo que aquele fluido que vem do espírito, tá certo, é um espírito bom, poxa, se é um espírito de segunda ordem, digamos assim, o fluido é necessariamente de uma qualidade melhor. É como ele fala aí, ó, o dos bons espíritos é necessariamente mais puro. Mas é óbvio. Por que eles são bons espíritos? Porque eles têm uma elevação moral muito acima da nossa. E outra, eles não têm doenças físicas, então o que impera ali é só a parte da moralidade mesmo. Então é óbvio que vai ter propriedades mais ativas, porque é a pureza que determina isso. Henrique, passo para você. Eu só queria lembrar uma coisa importantíssima, pessoal. Tem gente que cita esse negócio de vaso como se fosse um discurso de Divaldo Franco. Ele falou isso uma vez, eu vi ele falando isso, mas isso é Kardec que está falando isso. Está aqui, é Kardec que está esse negócio. Ele fez essa analogia do vaso. Tá? Então, eu já vi gente falar, porque Divaldo falou isso. Não, foi Kardec, está aqui no texto. Então, vejam só. Isso aí, Kardec, a gente não pode esquecer que Kardec foi um dos melhores professores, se brincar, o melhor professor de crianças da época. E os textos dele são altamente claros e com analogias que ele faz. Ele poderia ter feito aqui um texto muito prolixo, cheio de coisa, falar em ciência, falar que mas o que foi que ele fez? Ele pegou e usou essa analogia do vaso. É perfeito para a gente entender. Nós, encarnados, nós estamos com duas impurezas. A impureza do próprio fluido, porque nós moralmente não somos... Estamos aqui justamente por causa da moral, para a gente melhorar a moral, nossas imperfeições, e o nosso corpo também, né? Isso aí... Então, nós, encarnados, almas, quando vamos fazer o passo, já estamos muito atrás. Por causa da moral, porque a gente está aqui para melhorar, e por causa do corpo também. Por causa do corpo. E é como o DJ falou, e está no texto. Não tem dúvida que o bom espírito, porque ele já está acima. Acima. Como o DJ falou, não tem a parte física, impureza. E principalmente a parte moral. Porque tem muitas doenças que são manifestadas no corpo físico, que vem de uma depressão, que vem de um terrível, uma perda de um ente querido, de um trauma psicológico. Isso tudo vai agir no corpo. Vai ter consequências no corpo. Né?
Isso aí é um dos processos que causa a cura na pessoa. O bom espírito, ele pode conseguir fazer com que... Mas tudo isso, o bom espírito, o que for, ele vai dar um empurrão. Mas nós é que temos que fazer o processo. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que procura uma casa espírita. Acho que o DG já passou por essa experiência. A gente passa isso todo dia, né, DG? Você vê as pessoas ouvindo as palestras, nem está prestando atenção. Ou está olhando o celular, ou está dormindo, porque só vai atrás do passe. Aí termina a palestra, vai logo para o passe, dá o passe, que está interessado somente nisso. E ele não procura mudar, porque às vezes os problemas que ele está passando são imperfeições que ele está fazendo. Então, muitos... Aí tem aquele problema também, né, do miraculoso, espiritismo como uma coisa sobrenatural, esses casos de médios que foram curadores, os casos de Dr. Fritz. Aí junta tudo isso num pacote, o cara vai realmente achar que vai, nessa casa espírita, ser salvo de coisas. E a gente também não pode esquecer uma coisa, né, Jair? Às vezes o espírito, a alma está passando por aquele problema que está, e é uma prova, e vai a uma casa espírita para tentar resolver isso, não é curado e fica com raiva. Ou seja, não conhece a parte da teoria espírita, da moral espírita, e acaba distorcendo tudo, o entendimento do processo. Maravilha. Esse texto realmente, como o César destacou, é muito bom, esse item 3, né? Mas nós vamos prosseguir, porque tem 15 ou 16 itens aí, e nós ainda, é lógico, não temos a pretensão de concluir hoje, né? Mas eu acho assim, quanto mais a gente aproveitar, né, Henrique, cada texto desse, melhor, né? Não precisa pressa, porque a gente tem que olhar. E outra, Dejaí, às vezes a gente olha rápido e, como você fala mesmo, é mais complexo do que a gente pensa. Então a gente tem que refletir, tem que pensar, tem que trocarmos ideias. Por isso que eu gosto muito do André também, quando está aqui comigo, com você e o Fábio também, porque aí cada um apresenta uma interpretação que aí você, puxa, eu não pensei nisso, né? E aí você vai juntando as coisas. Isso é muito importante. Exato. E tem esse detalhe que você comentou, vou falar uma palavrinha sobre essa questão as pessoas ficam muito centradas, muitas vezes, nessa questão de cura física, tomar passe, etc, etc. E é interessante observar que, em vários pontos, com bastante frequência, na construção toda da ciência espírita, da filosofia espírita, mais especificamente, fica muito enfatizado que o objetivo essencial do espiritismo não é curar moléstias físicas, é curar moléstias morais. O espiritismo está na Terra essencialmente para promover o melhoramento da humanidade, o melhoramento moral da humanidade. Esse é o objetivo essencial do espiritismo. Agora, como Kardec vai falar, essas questões são paralelas, elas ajudam, elas divulgam, elas, enfim, influenciam de alguma forma, né? Mas o espiritismo não tem, nem poderia ter a pretensão de substituir a medicina, nem absolutamente nada disso. Nada disso. Volto para você, então, Henrique. Tá, eu vou ler, mas deixa eu comentar isso que você falou, você falou foi fundamental. Eu ia tocar nisso, eu acabei me esquecendo. Então vai. Tem gente que vai para um centro espírita, por exemplo, tomando um remédio e para de tomar um remédio. Não faça isso. Não façam isso, tá? Nunca façam isso, porque a ciência cuida do corpo. Nós não podemos desviar. O corpo é matéria. Quem é o expert na matéria? A ciência, a medicina. Ficou doente, medicina é o que vai salvar a gente. E agora, a parte moral, a parte é o espiritismo. Porque muita gente acha que a consolação do espiritismo, gente,
É o quê? É uma carta consoladora, é uma cura. Gente, a consolação, e tá claro, Kardec fala isso direto, é você conhecer, você saber os princípios espíritas, saber que você é uma alma imortal, que você vai estar aqui, que quando você sabe que você vai reencarnar e que sua vida principal é a espiritual, tudo que está acontecendo aqui é passageiro. Isso é a verdadeira consolação do espiritismo. E não um passe, uma carta. Não, é isso. Você ter a certeza que a gente está aqui passando por um momento provisório, rápido, e o maior problema que nós temos aqui, nós iremos passar por ele. E a morte, que é a maior tragédia que os filósofos e a humanidade toda não resolveu, o Espiritismo resolveu. A gente não pode esquecer isso. Então, essa é a consolação do Espiritismo. Agora, para você chegar aí, você tem que estudar. Aí que está o detalhe. E se você não estudar nossa filosofia, que é o Livro dos Espíritos, se você não estudar a ciência espírita, que está no Livro dos Médiuns, se você não for estudar a moral cristã, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, se você não for estudar toda a parte de evocação prática e a parte da doutrina do céu e inferno, que é a primeira parte, você não vai entender. E também, principalmente as revistas de espírito. Então, ninguém gosta de estudar, não gosta de ler, e acaba lendo livros pequenos e fáceis, como os romances, só que isso distorce muito. E a grande maioria dos romances, um enfático é material. Preste atenção, é material. Então, aí, gente, é isso que a gente fala, que o Djaí falou. O espiritismo, a cura do espiritismo é da cura do espírito, espiritual. Isso tem a ver com moral. Mudança das imperfeições, trabalhar os vícios, se transformar em virtudes. Porque pelo livro Céu e Inferno, o espírito sofre por conta das imperfeições. Então é isso que tem que ser feito. Parece tão simples quando a gente lê isso e o pessoal não entende. Ou talvez não queira entender, né, Djaí? E antes de dar prosseguimento, vou trazer essa pergunta que eu tinha deixado passar aqui, da Eida. Você poderia oferecer algo a ela aqui em resposta? Sim. Eu estou só avisando, viu, Eida, que eu tô sem ver o chat aqui, tá? Não sei o que aconteceu, mas não estou vendo o chat. Vamos lá. O encarnado em transe poderia manipular também os fluidos espirituais? Vamos lá. Eu acho que você está perguntando isso por conta dos médios, esses médios que trabalham com o Dr. Fritz, por exemplo, acho que você está perguntando isso aí. Veja bem, os fluidos, né? Eles são manipulados pelo pensamento. Isso aí a gente não pode, né? E os pensamentos, o pensamento é um dos atributos do espírito. Pensamento, vontade e a inteligência. Então, quando nós estamos no estado de espírito, na erraticidade, nós manipulamos o fluido através do pensamento. Não podemos esquecer que também, quando estamos encarnados, nós também nos manipulamos. Só que nós temos um problema. Que quando a gente está encarnado, é como se, por exemplo, você é espírito e você está no aquário, você é um peixe. E quando você está encarnado, você está envolvido numa roupa de mergulho ou no invólucro que é o corpo. E isso é complicado. Você fica envolvido nesse fluido denso, que é o corpo, você fica limitado pelos olhos, né? Então, o que acontece? Existem os médios, que eles têm essa comunicação, e existe o transe também. Então, a manipulação pode acontecer, mas é muito pouca, porque o espírito, a gente não pode esquecer que quem faz manipulação dos fluidos e tudo para o espiritismo é o espírito, e o médium é só um intermediário. Ele pode haver uma manipulação pouco e tudo, mas não aquela perfeita que quem faz são os espíritos. Entendeu, Eida? Eu vejo dessa forma. Agora, vamos dar um exemplo, eu estou dando um exemplo do comum, de nós aqui, mas vamos dar um exemplo top. Jesus pode. O espírito da elevação de Jesus, ele manipula, mas coisa que a gente não entende. E aí, se um espírito de segunda ordem encarnar também, aí ele vai ter uma... Então, tudo depende da evolução do espírito. Então, eu estou respondendo ele, você falou um médio, eu estou entendendo que é um espírito de terceira ordem, como nós aqui. Aí não vai ter muita coisa. Agora,
esses espíritos mais elevados, né? Os espíritos de segunda ordem, que encarnam. E o espírito puro que encarnou, esses aí manipulam e bem, manipulam muito os fluidos encarnados. Mas esses espíritos, à medida que eles vão evoluindo, né, desde aí, eles não vão mais sendo dominados pela matéria. Então, mesmo encarnados, eles já têm uma prevalência, ou seja, eles dominam mais a matéria do que nós aqui, por exemplo, que ainda a gente está ainda no nível inferior. Ok? Então, voltamos para o teu texto aí. Vamos lá. O fluido espiritual será tanto mais depurado e mensageiro, quanto mais o espírito que o fornece for puro, a evolução que a gente falou agora, e desprendido da matéria. Compreende-se que o dos espíritos inferiores, que somos nós, deve aproximar-se do homem e pode ter propriedades maléficas, se o espírito for impuro e animado de más intenções. Pela mesma razão, as qualidades do fluido humano apresentam nuances infinitas, conforme as qualidades físicas e morais do indivíduo. É evidente que o fluido que emana de um corpo malsão pode inocular princípios mórbidos no magnetizado. As qualidades morais do magnetizador, isto é, a pureza da intenção e de sentimento, o desejo ardente e desinteressado de aliviar o seu semelhante, aliados à saúde do corpo. Eu vou parar aqui para explicar essa frase que Dejaí grifou, é a essência desse texto. O desejo ardente é a vontade, a vontade de querer fazer o bem, a vontade, tanto encarnado quanto desencarnado. Esse processo é importante que ele está explicando. E desinteressado, gente. Isso também é muito importante, de aliviar o seu semelhante, aliados à saúde do corpo. Então, quer dizer, você tem um sujeito que está bem de saúde, esse deve ser um adulto jovem. Estou falando assim, né? Claro que tem pessoas que são mais idosas que tem. Não é o meu caso nem de Jair, a gente já passou dos 50, mas tem um cara meio saudável mesmo. É aquele cara que quer ajudar, aquele cara que tem aquela vontade, etc, etc. Né? E aí você tem duas coisas boas. Você tem um corpo bem saudável e tem também a intenção, porque os espíritos, eles gostam de ajudar, os bons espíritos. Agora, o interesse pessoal, para eles, é fundamental. Então, se você vai ajudar... É o caso de uma reunião mediúnica. Você vai para uma reunião mediúnica querendo ajudar, você vai ter os bons espíritos vão te ajudar. Agora, você vai para uma reunião mediúnica, como disse o Emmanuel, porque você paga, você fez coisas horríveis lá atrás, você vai ter que ir para uma reunião para pagar? Não vá, não. Não vá, não, que o negócio você não vai ter auxílio dos bons espíritos. Porque essa desinteressada é a caridade, a verdadeira caridade espírita. Então, se você está com vontade e você ainda quer fazer a caridade, ou seja, o ato desinteressado, aí você vai ter a ajuda dos bons espíritos. Você vai ter uma coisa muito boa. Né? Então, veja, dão ao fluido um poder reparador que pode, em certos indivíduos, aproximar-se das qualidades do fluido espiritual. Assim, seria um erro considerar o magnetizador como uma simples máquina de transmissão de fluidos. Isso aqui também é fundamental, gente. Por quê? Não adianta você estar fazendo um movimento, você fazendo um montão de coisa. Não, faz assim no coronário, como eles falam, faz assim. Se você tiver com raiva, se você não tiver com intenção. Então, se você tiver ruim, não adianta nada, não adianta a posição da mão da esquerda na direita, você não precisa fazer movimento nenhum, é tudo no pensamento. Nisto, como em todas as coisas, o produto está na razão do instrumento e do agente produtor. Por esses motivos, seria imprudência, olha aí, gente, submeter-se à ação magnética do primeiro desconhecido que se apresente. Está aqui o texto. De novo. Que a gente tinha comentado. A abstração feita dos conhecimentos práticos indispensáveis. O fluido do magnetizador é como o leite de uma nutriz, salutar ou insalubre. Né? Então, vejam só. E vocês veem que tudo isso que ele está falando aqui, né, Dejaí, é uma coisa difícil de chegar. Porque, primeiro, é todo mundo de terceira ordem. Primeiro ponto, começa aí. Então, para você ter uma situação dessa, vai restringindo.
cara tem que estar com saúde, o cara tem que querer fazer. Aí porque não é só moral. O cara tem que ter uma moral, mas mesmo com moral, ele tem que ter uma ação desinteressada, a ajuda dos bons espíritos. Quer dizer, tem, mas é difícil. Não é o caso da gente, que aqui que é tudo terceira ordem, né, DJ? Correto. Veja só, vamos dar mais uma pinceladinha. O Henri já aprofundou bastante essa análise aí, mas vamos falar um pouquinho também. Ele começa falando do fluido espiritual, que aí é aquele que é doado pelos espíritos desencarnados. Então ele fala o seguinte: esse fluido, ele vai ser tanto mais depurado e benfazejo, ou seja, ele vai ser bom, vai ser curativo, né? Quanto mais o espírito que o fornece for puro e desprendido da matéria. Ok. No texto anterior, a gente tinha visto lá, o dos bons espíritos será sempre necessariamente mais puro e tal. Mas vamos considerar que não existem desencarnados apenas bons espíritos, né? Então, ele está dizendo, quanto mais, está analisando todos. Quanto mais puro ele for, desprendido da matéria, melhor será o fluido que ele vai doar, ok? Beleza. Agora, o que ele diz em seguida, em reforço a isso? O dos espíritos inferiores, e aqui está falando dos desencarnados, né? É bom prestar atenção nisso. O dos espíritos inferiores deve aproximar-se do fluido da qualidade do nosso, do homem. Porque é um espírito inferior, então ele não tem muito, ele está muito acima de nós, né? Ou até pior que nós, né? No caso. E olha o que vem em seguida aí, negritado. Pode ter propriedades maléficas, como foi dito antes. Depende da qualidade moral da fonte. Da fonte. Se a fonte não é boa, então tá. Se o espírito for impuro e animado de más intenções, pode ter propriedades maléficas. Mano, pega um espírito que não está querendo ajudar, ele está ali para atrapalhar. Pega o caso da senhorita Júlia, que o Henrique está toda hora mencionando aí, é um caso típico. Aliás, eu sugiro a leitura. Foi quando o Kardec, pela primeira vez, revisou a posição anterior dele, né? Reviu a posição anterior dele. Novembro de 63, se não me engano. É um caso de possessão. Senhorita Júlia, né? Ele falou, ó, eu fui meio absoluto a respeito disso, porque até então, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, ele havia deixado a questão da possessão, ele tinha deixado meio que de lado, falando, não tem possessão. Mas depois, nesse artigo, um caso de possessão, senhorita Júlia, novembro de 1863, ele fala assim, mudo de ideia, porque agora me é demonstrado que existe verdadeira possessão. E aí ele vai desenvolver o assunto lá. Então é sempre bom, porque ali tinha um caso. O Henrique mencionou agora há pouco. O espírito que estava ali, o que ele fazia? Ao invés dele, ele era um obsessor, tinha intenções más. Ele era um inimigo da senhorita Júlia, né? A tal da Fredegunda lá, né, o Henrique? Era um inimigo da senhorita Júlia. Então, um espírito desse não vai nunca. Difícil. É difícil esse nome, toda vez eu erro. É Fredegunda. Então, um espírito desse não vai nunca transmitir bons fluidos, porque ele está animado de más intenções. E é um espírito impuro. É o que está aí, ó, dentro dessas características que o Kardec colocou aqui, né? Aí, continuando, pela mesma razão, as qualidades do fluido humano, aí ele está falando já do nosso, né? Do encarnado, apresenta variações infinitas. Por quê? Porque, de novo, é bom fixar bem isso, ó. Depende das qualidades físicas e morais do indivíduo. Então, sempre lembrando disso. Está mal de saúde, está doente, não dê passe. Tem alguma dúvida com relação a isso? Não tem, né? Não dê passe, tome passe. E morais por quê? Porque os nossos sentimentos habituais, as nossas emoções, etc.,
qualificam os fluidos. E as doenças também vão dar características mórbidas aos fluidos. Então, isso tem que ficar bastante claro. Porque eu cansei de ver, Henrique, pessoal, trabalhadores no centro espírita, pô, o sujeito tá mal pra caramba, tá com uma gripe terrível, tá até, às vezes, até passando mal, meio com febre, meio que não sei o quê. Não, mas eu quero trabalhar, achando que é uma maravilha o que ele vai fazer, né? Vai lá ferrar com a vida dos outros, né? Na sala de paz. Além de espalhar vírus para todo lado. Né? Ele está fazendo as duas coisas. Ele tá prejudicando o corpo e a parte espiritual. Depois ele vai falar assim, ó, se o corpo é malsão, ou seja, se está doente, é claro que ele pode, veja só, ele fala, ele pode inocular princípios mórbidos no magnetizado. Ele vai emitir princípios mórbidos. Agora, por que ele fala pode inocular no magnetizado? Porque às vezes o magnetizado tem defesas próprias que vão defendê-lo disso. E pode ser que não. Agora, por isso que mais tarde, aí, no texto, ele vai falar, não é bom submeter-se à ação magnética do primeiro desconhecido. Veja que isso ele está repetindo, hein? Está repetindo, já falou isso várias vezes. Cuidado com isso. Vai tomando passo do primeiro que aparece. Ah, mas os espíritos vão cuidar. Responsabilidade nossa. Ó, aí ele passa para o seguinte, ó, as qualidades morais do magnetizador, isto é, aí ele explica o que ele está querendo dizer com isso, né? O Henri deu um destaque muito bom para isso já. Vamos só enfatizar, para ficar bem marcado, né? A pureza de intenção e de sentimento. Que é aquela vontade mesmo, aquela coisa sincera, verdadeira, é a bondade mesmo, né? Pureza de intenção, não tem nada ali por trás, tem segunda intenção, não tem nada. Ele quer servir, ele está imbuído de um bom sentimento. Desejo ardente e desinteressado de aliviar o semelhante. Então, duas coisas importantes aqui, ó. Desejo ardente, quer dizer, eu quero ajudar, com aquela vontade firme, aquela vontade forte, que a gente sabe que isso é que impulsiona e dá força ao fluido. Desinteressado, pureza de intenção, tudo isso está junto. Agora, veja o que vem em seguida aí, ó. Aliados à saúde do corpo. Então, não esqueçamos isso, gente. Não esqueçamos. Não fica essa história, falar, não, eu quero servir. Eu sou um servidor de Jesus. Estou doente, estou com gripe, mas eu quero servir. Eu vou passar na de paz, porque eu quero... Vai lá. Vai ferrar com a vida de todo mundo lá, né? Dão ao fluido um poder reparador. E tudo isso vai dar ao fluido um poder reparador, evidentemente, que pode, em alguns casos, veja só, se nós conseguirmos essa condição, nós podemos qualificar tão bem o nosso fluido, que ele pode aproximar-se das qualidades do fluido espiritual. Por quê? Porque nós estamos animados de uma pureza de intenção e de sentimento, desejo ardente e desinteressado de aliviar o semelhante, estamos bem de saúde, então nós reunimos uma quantidade excelente de condições para produzir um fluido bom. O que é muito raro no espírito terceira ordem. Né? Principalmente, né, Dejaí, por causa da vida que nós estamos, né? A vida, principalmente por isso. Exatamente. Porque a vida, os desafios de cada dia, as experiências, vai daqui, vai dali da vida, as coisas em que a gente vai se metendo, enfim, os problemas todos, as adversidades, as contrariedades, as pessoas desagradáveis, o trânsito, uma série de coisas que mexe com as nossas emoções, que nos desequilibra, que dificulta a gente atingir uma condição parecida com esse perfil que ele traçou aqui, né? Depois ele vai falar assim, ó,
Seria um erro considerar o magnetizador por causa disso mesmo, de tudo isso que foi falado. Seria um erro considerá-lo como uma simples máquina de transmissão de fluidos. Não, ele também está doando de si. Ele também está doando de si. Então, o magnetizador está doando de si. Então, é um erro considerá-lo como uma máquina de transmissão de fluido. Tudo que vem dali é bom, é uma máquina, aquilo ali é uma... Não, vamos analisar a qualidade moral a qualidade, e a condição de saúde dele. Primeira coisa. Né? Agora, por isso que ele repete de novo lá embaixo, ó, seria imprudência submeter-se à ação magnética do primeiro desconhecido que se apresente. Isso aqui não é mera teoria, não. Isso aqui é uma coisa submetida a experiências, não só na época do Kardec. Exatamente. No nosso tempo também tem experiências nesse sentido. Eu tenho um livro aqui em casa, cujo autor é inclusive meu parente, meu tio. Ele fez uma série de experiências nesse sentido, muito metódico mesmo. E ele produziu um livro que eu considero um livro muito bom. Não vendeu, não teve sucesso, porque não é escritor, não teve apoio nenhum. Então, acho que ele conseguiu passar adiante 5 exemplares. Um para cada filho dele, que são 4. Não, 6 ou 7. Um para cada filho dele, que são 4. Um ficou com ele, um que meu pai, que é irmão dele, pegou, depois me deu, e talvez mais um ou outro que alguém pegou. Mas comprar, duvido que tenha vendido algum livro. Mas é um livro de excelente qualidade. E ele fez experiências desse tipo aqui, em que o sujeito entrava bom na sala de paz e saía ruim. Né, Henri? É exatamente o cuidado que o Kardec está recomendando desde o século XIX. E ninguém faz, pior isso. Não. O pessoal não liga a mim. Não, os espíritos vão cuidar. A gente esquece que a gente tem a responsabilidade no processo. Os espíritos não vão ficar aí toda hora reparando o erro nosso. Exatamente. Tem uma responsabilidade no processo. Né? Bom, nós chegamos ao nosso limite de tempo, que é 10h30. O Henrique, você falou que você está na Licinha. Eu vou... Eu fiquei curioso também. Se você puder me dar um acesso para eu ler isso daí, ou sei lá, para tirar um share, eu queria ver isso aí. Isso deve ser muito interessante, viu? Eu vou procurar ele na minha estante aqui e oportunamente eu vejo uma forma de Você pode fazer numa gráfica, mandar eles fazerem os PDFs e aí mandar. É muito legal, porque aí já não é mais teoria. Isso aí já é comprovado através de fatos do Jair. Isso é importantíssimo ser divulgado. Experiências, observações. Aí você vê, né, meu caro, como um livro desse ninguém dá atenção, né? Aí agora você faz um livro que é um romance, aí vende que só... Não tinha objetivo comercial, não tinha nada. Ele fez mais por uma realização pessoal dele, né? Uhum. A Márcia tinha... Deixa eu ver o que a Márcia tinha colocado aqui, Henrique, só para fechar. Pessoa com problema emocional grave, alguns dirigentes mandam trabalhar no passe. É claro que pode prejudicar. Sim, Ixi, com certeza. Sem dúvida não. Isso é irresponsabilidade. E tem até uma coisa que o pessoal fala, Dejaí, não sei se você já ouviu. Não vá, porque chega lá na Câmara de Paz, os espíritos envolvem você. Você já ouviu isso? Isola você. Eu fico imaginando o trabalho que, se existisse isso, que seria feito. Tu imagina um troço desse, Dejaí? Vai lá dar trabalho lá. Para que fazer isso? Por falta de conhecimento, por ignorância, por vaidade, seja lá pela razão que for, fica de fora, toma passe. Exatamente. Tenha a humildade de reconhecer que nesse dia você não está em condições, não custa nada fazer isso. Exatamente. Henrique, suas despedidas por hoje, meu caro. Agradecer a você, a todos que estão aqui para a gente
estudar juntos. Vejam que esses textos que nós estamos é fé raciocinada. A gente estuda, reflete, não é misticismo. Toda hora que Jair estava falando que, porque tem gente que vai, que você protege. Isso é misticismo. Você não tem uma base teórica. Você acha que vai ser ajudado por anjos, por seres extras corpóreos. Não é assim. Espiritismo não é assim. Espiritismo é dentro de coisas lógicas, como o texto é. Obrigado e uma boa noite a todos vocês. Vamos responder aqui para a Eida, e já aproveitando para comunicar a todos, né? Nós ainda vamos fazer, sexta-feira que vem, dia 20, nós vamos ainda ter um encontro, e considerando que seria, no caso, a última sexta-feira do mês, pelo menos na prática, né? Nós vamos fazer Em Busca de Coerência Doutrinária, tá? Que é o nosso estudo da última sexta-feira de cada mês. Nesse estudo estarão presentes Henri Neto, Fábio Fadel, André Sobreiro e eu, tá? Então fica aí o aviso. Próxima sexta, 21h30, estaremos aqui, se Deus permitir, em busca de coerência doutrinária. Muito obrigado a todos pelas participações, pela atenção, pelo carinho de sempre. Obrigado, Henri. Aquele abraço, meu amigo. Desculpe a mancada do começo. Que isso, rapaz, que é assim mesmo, assim mesmo. E quando eu percebi, eu fiquei super preocupado porque eu não consegui que você lesse o chat. Eu pensei, ele está concentrado na live ou desligou o celular. Eu quase que vou no grupo dizendo, pessoal, pede para deixar aí ver o Mas era o caminho certo, viu? Alguém ia colocar aqui. Mas foi tranquilo, graças a Deus. Deu tudo certo, graças a Deus. Então, obrigado a todos. E até a próxima sexta-feira. Bom fim de semana a todos.